Senhor é meu pastor e nada me faltará. Caminhar me faz por verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor ao seu nome. Ainda que eu caminhasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias de minha vida, e eu habitarei a casa do Senhor por longos dias. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Prece de Cáritas. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àqueles que passam pela provação, dai luz àqueles que procuram a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia e ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes, piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem, e esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes desta bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos, ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de alguma sorte alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade, Pai, que fará de nossas almas o espelho onde se refletirá a vossa divina imagem. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai a Deus por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Mais uma vez reunidos, nós saudamos a espiritualidade maior. Saudamos a todos os orixás, pedindo que a luz de todos os orixás, o campo vibratório de todos os orixás, nos envolvam, trazendo harmonização para o nosso campo. Nós saudamos a Oxalá, que Oxalá traga a paz. Saudamos a Xangô, orixá que rege a nossa casa, pedindo sempre que a justiça divina se estabeleça no nosso planeta. Saudamos a Iemanjá, que as águas sagradas levem todo o mal para as ondas do mar. Nós saudamos a Oxum, a nossa doce mãe, que ela traga doçura para os nossos corações. E saudamos a Obaluauê, pedindo que ele fortaleça a nossa saúde e nos dê força e equilíbrio para todos os dias. Nesse mês nós saudamos a Nanã, que ela nos cubra também com a sua proteção. Saudamos a corrente de Francisco de Assis, corrente a qual estamos filiados, e saudamos ao Caboclo Tupinambá,
pedindo a sua proteção, o seu amparo e a sua orientação. Agora nós vamos unir o nosso pensamento e pedir fervorosamente pela paz, que a paz se faça no nosso planeta, que a paz se faça em todos os locais onde há guerras, que a paz se faça entre governantes e governados, que a paz se faça no coração de todos os seres, encarnados ou desencarnados, que a paz se estabeleça definitivamente no nosso planeta. Mas pedimos também por todos que sofrem, por todos que estão nos hospitais, nos asilos, nos presídios, nas clínicas psiquiátricas, nos orfanatos, por todos que não têm um lar para voltar, por todos que estão num leito de dor, por todos que perderam o rumo, perderam a fé, por todos que estão nas ruas, por todos que sofrem violências físicas, morais, emocionais, por todos nós que estamos nesse planeta de expiação. Pedimos pelos suicidas que eles sejam amparados e pelos obsessores. Pedimos também pelos nossos amigos, mas principalmente pelos nossos inimigos, que eles sejam iluminados e abençoados com a luz do Cristo. Pedimos por todos que ajudam a nossa Casa de Francisco de Assis, a realizar o seu trabalho social e o seu trabalho espiritual. Pedimos por todas as crianças do mundo e pelas crianças da creche Santa Clara. Por fim, nós pedimos por todos os nomes que foram colocados em nossa caixa de pedidos, que a espiritualidade maior os ampare, e agradecemos sempre a oportunidade de aqui estar e a oportunidade de servir, graças a Deus. Da sabedoria do Evangelho de Torres Pastorino, pescaria inesperada, Lucas capítulo 5, versículos de 4 a 11. Quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao largo e lançai vossas redes para a pesca. E respondendo, disse Simão: Mestre, tendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Porém, sobre tua palavra, lançarei as redes. Feito isso, apanharam grande quantidade de peixes, e as redes rompiam-se. Acenaram aos companheiros que estavam no outro barco para virem ajudá-los. Eles vieram e encheram ambos os barcos a ponto de ameaçarem afundar. Vendo isso, Simão Pedro lançou-se aos pés de Jesus, dizendo: Retira-te de mim, Senhor, porque sou um homem errado. A admiração à vista da grande pescaria que haviam feito o invadiu, e a todos os que estavam com ele, como igualmente a Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão. Disse Jesus a Simão: Não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E levando os barcos para a terra, deixando tudo, seguiram-no. Depois de ter falado ao povo, Jesus diz a Pedro que se afaste da margem e lance a rede. O velho pescador, experimentado nas lides do mar, argumenta que, nada tendo apanhado a noite toda, de dia menos a probabilidade havia, mas acrescentou: Creio em tua palavra. E a pescaria foi extraordinária, tanto que tiveram que pedir auxílio aos companheiros da outra barca da sociedade, dirigida por Zebedeu. Neste ponto é que Lucas afirma que eles abandonaram tudo para seguir Jesus, depois da promessa feita a Pedro de torná-lo pescador de homens. Pedro, temperamental, como sempre, exclama patético: Retira-te de mim, porque sou um homem errado. É o exagero típico do temperamento inflamado, que vai às últimas consequências. Comentário de Torres Pastorino. Várias lições aprendemos neste trecho. Em primeiro lugar, a necessidade de fazer-nos ao largo, buscando a amplidão oceânica do Pai infinito que nos envolve e permeia. A ordem que a individualidade
dá ao intelecto, para que mergulhe mar adentro de si mesmo, lançando as redes para aprender as grandes verdades eternas que vivem e nadam no pélago divino, ao alcance dos que sabem e podem captá-las. Esclarece-nos qual o caminho a seguir. Depois, o sempre crítico intelecto analista, com a pretensão de saber deduzir consequências e tirar ilações, diz: já buscamos essas verdades durante toda a noite e nada encontramos. Não viu que confessava ter buscado à noite, nas trevas, durante muito tempo, e confia mais em si, em sua experiência, do que no poder do Espírito. Todavia, apesar de convencido da inutilidade dessa tentativa, resolve buscar. Arrisca-se a um fracasso, para ele certo, mas em última análise, decide confiar em alguém que está acima dele. E sua pesquisa obtém resultado surpreendente. Os peixes, símbolo da era de peixes que se iniciava, escolhido para representar entre os primeiros cristãos o próprio Jesus, exprimem bem o porvir próximo da humanidade de então. O intelecto confunde-se com o encontro inesperado de tanta sabedoria, que ele nem desconfiava existisse no fundo daquele oceano. Mas diante da luz, a luz do dia, vem-lhe à rede uma quantidade tão grande de verdades que o intelecto se perturba, tonteia, e aflito pede que o espírito dele se afaste, porque na realidade conheceu neste instante o imenso erro de sua personalidade falha. Sou um homem errado, que posso eu saber? Como poderei viver diante de ti, sabedoria incriada que me iluminas? Como suportarei sem naufragar a imensidão destas verdades? É o pedido de socorro aos companheiros, para que a força vigorosa e arrasadora das verdades que conquistou no mar alto da meditação, no encontro mudo com o Cristo interno, com a consciência cósmica, não faça sossobrar o pequeno homem viciado no cotidiano mórbido, ilusório e incolor. Compreendendo a profundidade e importância da nova tarefa proposta, os discípulos decidem entregar-se total e definitivamente à individualidade, ao Espírito, ao Cristo interno e segui-lo incondicionalmente. As coisas da terra, o barco, são deixadas na terra, e o Espírito segue um novo rumo brilhante que o conduzirá à felicidade imperecível. Então esse evangelho assim, ele parece um pouco difícil de entender, né? Falando sobre essa pescaria inesperada de Simão, Pedro, tá? Pedro, o pescador. Ele fala sobre uma pescaria que Pedro fez a noite inteira e que foi infrutífera. Não havia peixes, tá? Mas Jesus fala durante o dia: lance as suas redes, e ele acreditou, teve fé e lançou as suas redes e ficou extremamente surpreso com a quantidade de peixes que vieram à tona, que foram pescados. Por quê? Porque não era o habitual. A experiência dele dizia que isso não ocorreria, porque durante o dia não haveria peixes. Mas Pedro acreditou e assim teve esse despertar. Jesus fala para ele então que agora ele será pescador de homens e não mais um simples pescador. E o que é ser pescador de homens, né? Ser pescador de homens é aquele que já compreendeu algumas verdades. Pedro era imperfeito, igual a nós, totalmente imperfeitos, tá? Mas em alguns instantes ele conseguia fazer essa conexão com a luz que habita dentro dele e com a luz que habita dentro de cada um de nós. Nesse instante de conexão, tá? Dessa ligação com o alto, nós mergulhamos dentro da nossa própria luz, porque todos nós temos luz, todos nós temos a luz tal qual o Cristo tem. Só que ainda a nossa luz ainda está encoberta nas nossas imperfeições, igual a Pedro. Pedro também renegou a Cristo várias vezes, mas nem por isso Cristo desacreditou dele.
Não. A espiritualidade, ela tem confiança em nós. A espiritualidade maior tem fé em nós. Ela nos dá repetidas oportunidades para que a gente mude, para que a gente se transforme. A espiritualidade, os guias, os mentores, eles têm fé que nós conseguiremos fazer a nossa transformação, mesmo que lenta. E a nossa transformação, mesmo que lenta, mesmo que seja a luz de um palito de fósforo, ela iluminará uma escuridão qualquer. No meio da noite escura, se houver um palitinho de fósforo acesa, nós encontramos o caminho. Mas essa luz é a nossa luz, que ainda é tão pequena que é igual a um palito de fósforo. Mas se cada um de nós acender a sua pequena luz, imagina o clarão que não vai ter no nosso planeta. Uma grande luz se formará. Então nós estaremos conectados pela luz e não mais conectados pelas trevas como nós estamos ultimamente. Nós vemos o nosso planeta de uma forma, numa vibração tão densa, tão pesada, tão desagradável, com tanto sofrimento, com tanta violência, com tanta fome, com tanta miséria, com tanto preconceito, com tanta dor, tá? Com tantas doenças. É realmente aquele período de transição onde o joio está sendo separado do trigo, tá? Nós então temos que ver se nós seremos o joio que será reunido em feixes outra vez e lançado a novas experiências dolorosas em outro planeta semelhante a esse que a gente está habitando, ou se nós seremos o trigo, aquele que leva o alimento, tá? Que leva a saciedade, não a saciedade da fome, mas a saciedade representando que nós seremos repletos de luz e que aí, repletos de luz, nós estaremos totalmente protegidos. Se a espiritualidade acredita em nós, se a espiritualidade acredita que nós faremos a nossa transformação porque nós temos essa luz, por que a gente não acredita em nós? Por que a gente não acredita que nós conseguimos sim vencer todas as barreiras, sejam elas quais forem? Talvez não nessa vida, porque o nosso karma não permite isso. Nós temos coisas a cumprir, nós temos expurgos a serem feitos, que serão feitos através das doenças, das dores, das dificuldades de relacionamento, das dificuldades financeiras, dos desequilíbrios emocionais, cada um com seu expurgo, pelos sofrimentos com as pessoas que a gente ama, né? Mas que são só instantes na nossa eternidade. É como se a gente estivesse numa aula aprendendo uma pequena lição. Essa lição, se for aprendida, ela não terá que ser repetida, tá? Mas se a gente não aprende essa pequena lição, tá? É como se a gente estivesse no primário. Aliás, nós estamos num planeta primário, né? Mas falando assim, nós como se a gente estivesse no primário tentando aprender para passar para um nível mais elevado. Mas cabe a cada um de nós acender essa luz. Cabe a cada um ser também pescador de homens, tá? Como a gente já falou, esse pescador de homens, ele não é um iluminado. Não, ele é imperfeito, mas consegue fazer com que outros também alcancem um pequeno grau de transformação. Eu li uma frase hoje dizendo, deixa eu ler se eu, que a gente não deveria falar sobre o Cristo. A gente não deveria falar sobre o Cristo porque muitos estão falando sobre o Cristo, sobre Jesus. Mas que a gente deveria agir como o Cristo, porque poucos estão agindo como Cristo. Eu acho que essa frase é uma frase muito boa, tá? Porque às vezes a gente prega, fala, mas no dia a dia a gente é totalmente ao contrário. A gente perde a paciência o tempo inteiro, a gente se irrita, a gente é agressivo, a gente é desagradável. Muitas vezes nós somos violentos, tá? E dizer não, eu não sou, às vezes a gente é, tá? Porque a gente se descontrola.
as pressões do dia a dia, as pressões que a gente sofre, até as pressões kármicas que a gente sofre e a gente às vezes não aceita, elas nos tiram o equilíbrio. E sem equilíbrio a gente pode ser agressivo, sim, pode ser desagradável, sim, pode falar coisas desagradáveis, pode não ter respeito ao próximo. É só a gente ver como é que está tudo por aí. Então é sobre isso que esse evangelho está falando, sobre esse despertar de Pedro, e sobre o despertar de todos nós. Esse despertar que vai fazer com que a nossa vibração se eleve lentamente, porque a espiritualidade é tão amorosa que ela não exige da gente a transformação imediata. Não exige, a espiritualidade não exige nada, tá? Ela nos envolve na sua luz e a gente consegue se conectar se a gente tiver padrão vibratório semelhante. Se ainda estivermos densos e pesados, envoltos na matéria, totalmente ligados só à materialidade, a gente nunca vai perceber o grande manancial de luz que permeia o universo. E aí a gente está perdendo um tempo precioso de passagem de tempo, tá? Porque agora é a hora da transformação. Todos nós que estamos aqui reencarnados estamos no momento da transformação, no momento final de aprender a amar ou não. E se não aprendermos, como eu falei, a espiritualidade mais uma vez nos dará novas oportunidades para que a gente consiga fazer isso. Mas o Evangelho sempre fala, sejam inteligentes, tá? Se vocês lerem o Evangelho de Torres Pastorina, ele sempre vai falar isso. Sejam inteligentes. Quer dizer, ser inteligentes é escolher o melhor caminho para nós. O caminho que nos levará à evolução, à iluminação. E não o caminho que nos levará às trevas, às dores, a permanecer nesse planeta ou num planeta semelhante de provas e expiações. Então o Evangelho está falando sobre isso, sobre ser pescador de homens, sobre ser luz e, mesmo imperfeitos ainda conseguir transmitir o pouco de luz que a gente consegue expressar. E essa pouca luz se expressa através dos nossos atos, do amor que a gente desenvolve em relação aos outros, do amor que a gente consegue passar para os nossos irmãos, tá? Então, semelhante atrai semelhante. Quem ama vai atrair para o seu campo espíritos amorosos, amigos amorosos, irmãos amorosos. Quem odeia, quem não respeita, vai atrair igualmente para o seu campo espíritos que não respeitam, que não amam e que ainda vão nos trazer a estagnação da nossa evolução. Senhor, faz de nós um instrumento da sua paz. Onde houver ódios, faz com que eu leve o amor. Onde houver ofensas, que eu leve o perdão. Onde houver discórdias, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristezas, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, faz com que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se nasce para a vida eterna, graças a Deus.